Já estou com o Elivaldo Barbosa em tempo real aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Elivaldo, Olá, seja Joelson. bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Joelson? Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. O Elivaldo Barbosa acompanhou na Assembleia Legislativa as discussões em torno de uma ideia que partiu do Palácio de Karnak para melhorar a situação dos cofres públicos, Elivaldo. Em tempo de crise, os governos estaduais procuram, Joelson, alternativas para tentar amenizar os efeitos das baixas nos tesouros estaduais. Um dos caminhos foi exatamente fundamentado numa decisão do Conselho Federal da Fazenda, o CONFAZ, que congrega aí os secretários de Fazenda do país inteiro, de reduzir o impacto da lei de incentivos fiscais, ou seja, os incentivos fiscais concedidos a empresas instaladas no Estado terão uma redução de 10%. Esse projeto tem que passar pela Assembleia porque altera exatamente a aplicação da lei que emanou do Legislativo Estadual. E nós queremos fazer essas contas, saber exatamente quanto é que o governo vai conseguir economizar ou aumentar em arrecadação com esta medida. A repórter Gorete Santos está ao vivo no Palácio de Karnak e conversa com o secretário Merlong Solano, que nos ajuda a entender melhor essa ideia do Poder Executivo. Gorete Santos, mais uma vez, ao vivo no Jornal do Piauí. Joelson, essa é uma situação que preocupa todo mundo, o governo também vem adotando já algumas medidas no sentido de aumentar a arrecadação. A gente observa, por exemplo, agora, por exemplo, foi estendido o prazo de renegociação de vários impostos, justamente para tentar aumentar essa arrecadação. São muitas medidas que vêm sendo tomadas e essa é mais uma proposta também para aumentar essa arrecadação. Já que a gente viu em pouco tempo o secretário da Fazenda falar que o déficit pode chegar a 700 milhões em 2016, é preciso estancar esse déficit. A gente conversa agora então com o Merlong Solano, secretário de governo, que pode trazer informações para a gente a respeito dessa proposta. O Elivaldo Barbosa já trazia aí, antecipando esse assunto que começou a ser discutido na Assembleia Legislativa, mas foi pedido vistas. O governo com isso pretende aumentar em quanto essa arrecadação a partir dessa redução dos incentivos fiscais. Boa tarde. Pois é, há um conjunto de medidas, Gorete, que tem como objetivo evitar o que seria uma gravíssima situação para o Estado do Piauí, que é a quebra do Estado. Pior do que a quebra do Estado para a economia e para a sociedade, só uma guerra ou uma grande pandemia, uma peste que mate milhares de pessoas. O Estado é o principal pagador, é o maior investidor e é também o regulamentador da economia. Portanto, a economia, mesmo na iniciativa privada, depende da saúde financeira do Estado para funcionar, para crescer e para gerar empregos. Em função desta crise que se abateu sobre o país, que no mundo todo começou lá atrás, ela chegou ao Piauí agora com força. Está aí o secretário da Fazenda anunciando um déficit da ordem de 700 milhões de reais. E o governador não poderia, o governador Wellington, assistir parado a crise aumentar. Daí que recorremos ao mal menor, que é, no caso, a redução do incentivo. Hoje, as empresas que têm incentivos fiscais já devolvem 2% do incentivo recebido. Nós estamos aumentando de 2% para 10%. Portanto, é um acréscimo de 8%, e não de 10% propriamente dito. Isso já foi feito por todos os demais estados do Brasil. Isso foi consensualizado no âmbito do CONFAZ, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda. Também estamos ajustando, equalizando a tarifa do ICMS do Piauí e dos demais estados. Passa a 18%. Ao lado disso, Gorete, a medida dos depósitos judiciais. Com esse conjunto de providências, esperamos, ao lado de outras que estamos negociando com o governo federal, adquirir o fôlego necessário para superar as dificuldades enormes que esse ano nos apresenta. Como os outros estados, as empresas em outros estados têm recebido esse aumento, digamos aí, dessa arrecadação dos impostos, exato? Porque não há um risco, secretário, por exemplo, de ter um efeito contrário, de a partir do aumento dessa arrecadação, de uma redução dos incentivos fiscais, isso inibir também a entrada de outras empresas? Veja, a questão dos incentivos fiscais, ela já não é mais um fator muito de diferenciação de volume de investimento entre os estados. Por quê? Já estão unificados os incentivos. Por exemplo, o Piauí era com benefício maior. O Piauí e os outros estados já estavam descontando 10%. Nós agora passaremos a descontar os 10%. O que define
a decisão do empresário investir num estado ou no outro são mais, hoje em dia, outros fatores. Mercado. Qual é o tamanho do mercado lá? É grande, é pequeno? Mão de obra qualificada, tem ou não tem? Infraestrutura na área de estrada, de água, de esgotamento sanitário. A capacidade do Estado fazer seu papel. O Estado atrapalha ou ajuda? Por exemplo, na hora de conceder uma licença. Demora muito tempo ou pouco tempo na JUSEP? Por isso que há poucos dias o governador do Estado, inclusive, lançou a JUSEP Digital, que agora em um dia ou dois faz as providências todas que antes demoravam meses para uma empresa, para um empresário abrir um empreendimento no Estado do Piauí. Então, eu não temo que, em função dessa redução do incentivo fiscal, haja saída de empresas, porque isso está sendo feito em todos os estados. Temos que sim, preservar a capacidade do Estado, resolver essas outras questões às quais eu me referi, para que as empresas continuem no Piauí e outras possam vir para cá. Quero agradecer, então, ao secretário de Governo, Merlong Solano, pelas informações. Só lembrando, Joelson, que outra medida também que está sendo adotada é em relação ao Fundo de Participação dos Estados. Amanhã, o governador Wellington Dias vai a Brasília para participar de uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir justamente essa questão, que já há aí uma previsão de um déficit de 50 milhões de reais. Na verdade, a previsão não, nos 4 primeiros meses deste ano foi isso, e com correção de inflação pode chegar a 200 milhões de reais. Joelson. Tá certo, Gorete Santos. Não está fácil a situação. Obrigado pelas informações. Portanto, Elivaldo Barbosa, o governo está precisando aprovar esse pacote de medidas, mas terá dificuldades na Assembleia, não? Acredito que não. O projeto foi alguns pedidos de vista. Joelson deve sofrer algumas mudanças, emendas propostas, mas o entendimento deve garantir a sua aprovação. Agora, esse negócio do fundo de participação é que eu acho meio... É uma tarefa quase que inglória lá em Brasília. Vão buscar, vão tentar, mas não vão conseguir. Porque ele depende essencialmente da atividade econômica. Ele é formado do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto de Renda. Então, se a economia não desenvolve, não anda, não progride, não acelera, esses impostos não formarão um bolo melhor para dividir entre os estados. Então, isso depende da retomada do desenvolvimento econômico. Muito mais do que uma ida a Brasília, é preciso mesmo uma atividade econômica funcionar. E o secretário sabe disso muito bem. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Olha, Elivaldo acompanhou hoje, foi a discussão em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ganhou componente novo. A ajuda a um setor que há muito tempo tem sido um empecilho no desenvolvimento agrícola no estado do Piauí. Ano após ano, nós sabemos que o semiárido, o sertão, é a região mais atingida pelos efeitos das estiagens. E agora, a relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias incluiu o semiárido piauiense como um dos focos da atenção do Estado quando elaborar o seu orçamento para 2017. Vamos ver com o Elivaldo Barbosa em tempo real. A relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovou a emenda que prevê ações do governo no semiárido. Coloquei a emenda mesmo pautada com que o Estado construa tecnologia para essas áreas, como cisternas em placa, e também na área das sementes. Estamos querendo que o Estado tenha um banco de sementes para que agricultores de outras regiões, de outros estados, possam estar vindo aqui ao Piauí, na região do semiárido, trocar sementes, como isso já acontece em vários estados, e isso garantir uma produção adequada para aquela área. A LDO foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Finanças. Agora segue para o plenário, para discussão e aprovação. O presidente, Temístocles Filho, já marcou até a data para o exame final da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deverá ser votada quarta-feira no nosso plenário. E aí, votando quarta-feira, Elivaldo? Recesso. Recesso, correto. Recesso, sim, no parlamento, porque depois de lá, o recesso dos parlamentares esse ano vai ser nas bases do interior e aqui também na capital, ajudando os seus aliados que estarão diretamente envolvidos nas eleições municipais.